Bom dia, turma! Mais um domingo pra gente vir aqui pra nossa aula da Escola Dominical da Unildes. Pra quem não lembra de mim, pra quem esqueceu porque tá muito tempo fora da igreja e não vê minha cara, eu sou a tia Verônica e a gente vai dar a aula de hoje. Bom, na aula anterior vocês viram sobre a última lição do livro de Lucas. Então hoje a gente vai começar uma nova lição que é do quarto livro do Novo Testamento, que é o livro de quem? De João. E esse João não é o João, seu amigo da escola, não é o João Guilherme que a gente vê na televisão, é o João que foi apóstolo de Jesus. Que palavra é essa? Vocês também já aprenderam quando a gente viu lá as lições, eu acho que foi do livro de Lucas também. Jesus, ele escolheu 12 pessoas para serem seguidores dele, e ele chamava essas pessoas de discípulos ou apóstolos, e João foi um deles, assim como Mateus. Então hoje a gente vai começar a falar do livro de João, que a gente está aqui já com o livro aberto, ó, no livro de João. Vou chegar mais pra frente aqui, minha câmera woman tá pedindo. João começou escrevendo o livro dele de um jeito muito interessante. Ele começou dizendo que Jesus era o verbo. E aí você lê isso e fala assim, tia, como assim Jesus era o verbo? O verbo não é aquilo que você aprende na aula de português? Pois é. Quando a Bíblia fala que Jesus é o verbo, o que a gente pode pensar se a gente associar com a nossa aula de português? Quando a gente fala uma frase sem verbo, a frase parece esquisita, não parece? Se você falar, eu futebol, ninguém vai entender nada, que vão achar que você é o próprio futebol e você não é, né? A bola, um jogador, você não é nada disso. Então você fala, eu joguei futebol, eu amo futebol, eu, sei lá, pensa outro verbo aí, porque eu já perdi a minha criatividade aqui. Mas é isso, o verbo, ele dá sentido a uma frase, ele faz uma frase ter uma ação, ter um envolvimento maior. Perdão as professoras de português se eu estiver falando alguma besteira. Mas aqui, vamos ler então o primeiro capítulo do livro de João. Como é que João começa? Pega na sua Bíblia aí e lê. Vou esperar você pegar a sua Bíblia, por favor. Achar aí. Tá na minha Bíblia, na página 76. Como é que João começa o Evangelho do Novo Testamento? Como é que João começa o Evangelho de João? Ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O que João queria que as pessoas entendessem quando elas lessem o livro dele? Que elas entendessem que Jesus era Deus na terra, porque ele era o princípio de tudo, ele já estava com Deus quando o mundo foi criado. E além do verbo, uma outra forma que João encontra de explicar pra gente quem era Jesus é usando uma comparação que naquela época fazia muito sentido e hoje ainda faz também. É falar que Jesus é o pão da vida. E por que usar essa comparação do pão é tão maneira? Naquela época e naquela região, a base da alimentação das pessoas era o pão feito de trigo, o pão feito em casa, fermentado. Era isso que eles se alimentavam na maior parte das vezes. E quando João, através da frase de Jesus, fala que Jesus é o pão da vida, que é uma frase que Jesus falou para as pessoas quando ele estava lá pregando, ele diz, eu sou o pão da vida. É isso que Jesus quer explicar para as pessoas. Não é que ele é um alimento feito de trigo que a gente vai passar manteiga e comer no café da manhã. Não é isso. O que ele quer dizer é que ele é a base de sustentação para a nossa vida e principalmente para a vida eterna. Que ele supre as nossas necessidades todas. E não é que Jesus vai literalmente encher o nosso estômago, mas ele vai encher o nosso espírito e vai preencher tudo aquilo que falta pra gente, porque ele é onipotente. Onipotente é uma palavra muito difícil, né? Ele tem todos os poderes. O que João queria que as pessoas entendessem quando elas lessem o livro dele? Que elas entendessem que Jesus era Deus na terra. Então vamos abrir no livro de João, que é o livro que a gente está estudando, no capítulo 6 e no versículo 22. Mas antes da gente ler esse versículo, a gente tem que lembrar uma coisa. Essa passagem que a gente vai ler agora vem logo depois que Jesus andou sobre as águas. Ele foi até os discípulos que estavam num barco e no meio da tempestade, o mar estava agitado, estava chovendo muito, e Jesus chega nesse barco andando em cima das ondas. Olha que coisa, imagina só se você vê alguém na praia lá, andando em cima da água sem nada. Foi isso que Jesus fez, chovendo, com o mar todo agitado, e Jesus acalmou a tempestade,
na frente dos discípulos. Os discípulos, quando viram Jesus, acharam até que era um fantasma, de tão assustados que eles ficaram quando viram aquilo. Mas era Jesus caminhando sobre o mar e acalmando o mar. Então essa passagem que a gente vai ler agora vem logo depois que Jesus faz isso. Então estava todo mundo ainda, muita gente não tinha visto, porque não estava lá na hora, mas os discípulos ainda estavam muito impactados com aquilo que tinha acontecido. Então vamos ler lá. Livro de João, capítulo 6, versículo 22. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós, ou seja, os discípulos foram sozinhos num barco e Jesus não seguiu com eles. Jesus chegou depois andando sobre as águas. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças, quando Jesus faz a oração para compartilhar o pão com a multidão. Tiberíades é o nome de um lugar, tá? É um nome esquisito, mas é o nome de um lugar lá perto de onde Jesus estava. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Cafarnaum, que era um outro lugar, a gente até já falou de Cafarnaum aqui nas lições anteriores. E partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado, ou seja, quando eles encontraram Jesus do outro lado do mar, eles perguntaram para Jesus: Mestre, quando que você chegou aqui? Porque assim, a gente viu que os barquinhos estavam lá na praia. O Senhor não foi com os discípulos. Como é que o Senhor chegou até aqui se tem um mar inteiro no meio do caminho? E aí o que Jesus responde para eles? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes os sinais, ou seja, vocês estão me procurando não porque vocês viram os sinais, mas porque vocês comeram dos pães e vos fartastes. Jesus aqui está dizendo que as pessoas estão procurando ele porque ele deu o alimento, deu o pão físico, o pão que a gente come no café, que não era esse pão naquela época, era um pão mais achatadinho, que parece o pão árabe que a gente conhece hoje em dia, né? E Jesus fala: vocês estão atrás de mim porque eu dei pão para vocês comerem, mas vocês não estão atrás de mim porque vocês estão vendo o que eu tenho feito aqui e como que eu tenho agido, com os sinais que eu tenho dado para vocês de quem eu sou. É isso que ele está falando. Jesus dá uma pequena bronca nas pessoas aqui. Sabe aquela bronquinha que você leva quando você faz uma coisa errada? Jesus dá uma pequena bronca nas pessoas e fala assim: ó, vocês estão comigo não é porque eu estou mostrando para vocês quem sou eu. Vocês estão aqui comigo porque vocês querem comer o pão que eu dei para vocês, porque eu dei de comer para vocês e a barriga de vocês ficou cheia. Mas agora ele vai falar o quê? Vocês não tem que preocupar se a barriga de vocês de fato está cheia ou não. Vocês têm que se preocupar se outra coisa está cheia. E que essa outra coisa, o que Jesus quer falar? Vamos ver lá. Trabalhai não pela comida que parece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Essa frase ficou difícil, né? Então, que vocês trabalhem não exatamente para comer. É óbvio que a gente precisa comer, né? Para a gente ficar de pé. Mas que a gente entenda que o nosso alimento espiritual é ainda mais importante do que o nosso alimento físico. Então, nessa conversa toda, Jesus quer mostrar para as pessoas que ele é o pão da vida, que ele é o alimento do espírito, que ele não é o pão físico que a gente tem que se atentar nessas situações, a gente tem que se atentar ao pão espiritual, que é Jesus. O verdadeiro pão do céu, quem dá para vocês é o meu Pai, que é Deus. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mas quando as pessoas falam isso para Jesus, elas estão falando de novo do pão que a gente come, bota na boca, mastiga, vai para o nosso estômago e enche a nossa barriga. E aí Jesus fala essa frase que a gente falou hoje na nossa lição toda. Jesus diz: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. E é isso que João quer contar pra gente ao longo de todo o livro dele, de que Jesus é realmente o nosso pão da vida. E essa é a lição que a gente vai aprender hoje, de que Jesus é Deus na terra e que ele sim é o nosso alimento espiritual. É dele que a gente tem que aprender, é dele que a gente tem que falar, para a gente encher o nosso espírito de tudo aquilo que vem do céu, que vem de Deus. Essa é a nossa lição de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, que vocês tenham lido na Bíblia junto com a gente. E semana que vem a gente vai continuar falando do livro de João,
que é o quarto livro que termina os evangelhos do Novo Testamento. A gente falou sobre Mateus, a gente falou sobre Marcos, a gente falou sobre Lucas e agora a gente está falando sobre João. Ainda tem outras lições para a gente falar sobre João, então semana que vem a gente vai aprender mais aqui junto. Um beijo com muita saudade e até a próxima aula. Oi. Mãe. Oi, câmera. Tudo bom? Tá, desliga aqui, por favor. Desligar.